Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos lá dar sequência aqui às nossas videoaulas sobre estática, mecânica dos sólidos, sistema estrutural 1. Nessa videoaula nós vamos estudar a estática das partículas com forças no espaço. O que isso quer dizer? Que até então nós só estudamos plano XY. Nós agora iremos inserir uma nova coordenada Z e iremos trabalhar no espaço. Vamos lá? Já ia me esquecendo. Fica até o final, que aqui vai ter dicas quentes para questões da prova, de você não errar alguns detalhes, tá bem? Mas vamos lá começar essa aula. E o que é que a gente entende com força no espaço, né? A gente vai ter um sistema aí tridimensional. Anteriormente, como era possível perceber, nós tínhamos um plano onde era somente x e y, não é isso? E agora nós temos aqui um sistema de coordenadas com y, com x e com z. E o que é que isso vai mudar? Isso vai mudar apenas a visualização do sistema e a incrementação de uma coordenada, de uma componente retangular e algumas outras características que nós iremos ver ao longo desse vídeo. Como é que nós podemos enxergar que essa força F? Que ela está direcionada no sentido, formando um plano OBAC, e esse plano está inserida a força F. Esse plano é feito entre o coordenada Y e o plano XZ. E como é que vai ficar, professor? Está muito confuso isso. Como é que nós vamos fazer essa decomposição das forças, encontrar essas componentes retangulares? Calma, a gente vai ver isso passo a passo, tá? Então, nesse primeiro momento, eu quero apenas que vocês enxerguem aqui que temos uma força F e que nós temos um plano formado aqui por O, BA e C. E esse plano está contido essa força F. Tentem pegar aí 3 lápis em casa, um cubo, e tentem enxergar isso, tá? Você vai fazer X, Y e Z e vai pôr essa força F. Dando sequência aqui, observe que esse plano passa pelo eixo vertical Y, aqui está contido, né? Onde ele vai ter então a coordenada FY. E nós temos um ângulo entre F e esse eixo FY, que é o ângulo θY, né? Bem, então aqui a gente já vai encontrar uma componente FY. Uma das componentes retangulares já vai sair daqui, né? Se nós lembrarmos, se eu fizer o seno, vai me dar, aqui está no plano. Se eu fizer o cosseno, vai me dar o FY, não é isso? E o plano, aqui nós iremos chamar de FH, essa coordenada da força F, que está contida no plano entre os eixos X e Z. Parece um pouco confuso, mas é isso mesmo. Travem o vídeo aí, dê pause e tentem enxergar isso, tá? Daqui nós conseguimos tirar duas equações. Nós vamos conseguir tirar que o FY vai ser a força vezes o cosseno de θy, conforme nós já vimos anteriormente, analisando dois eixos cartesianos, né? E nós vamos tirar que essa componente FH vai ser o quê? Vai ser o seno, né? E essa linha aqui não é a mesma que essa daqui? Baixo para formar o paralelogramo e tudo mais. Então, aqui é a mesma coisa. E aí, professor, mas FH, o que eu vou fazer com FH? Eu preciso de FX e FZ, né? FH vai possuir um ângulo aqui com o eixo X ou com o eixo Z, né? E aí, como é que a gente vai fazer essa decomposição? Vamos dar uma olhadinha aqui um pouco mais adiante, tá? Então, FY nós já encontramos. E agora nós iremos usar o ângulo φ para encontrar Fx e Fz. E aqui nós já lembramos que quem vai ser Fx, bora lá? Fx vai ser F vezes, vai ser o seno ou vai ser o cosseno? Vai ser o cosseno, né? Poxa, fácil, né? Agora ficou fácil. E Fz é F, lembrando que o F aqui é o FH, né? Desculpa, eu colocar aqui vezes o seno de φ. Pô, professor, mas eu não tenho FH. Tem, lembra que nós encontramos FH lá atrás? Então, resumindo aqui para vocês, nós vamos ter que, como a gente tinha visto, né? Quem que é FH?
FH não é F vezes seno de θ y, que é o ângulo formado lá com o eixo y? Então, a gente substitui FH, coloca aqui, né? E o cosseno de φ continua aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com FZ. FH vezes o seno de φ. Quem que é FH? F vezes o seno de θy vezes o seno de φ. Então agora ficou fácil, né? Basta a gente ter essa visualização e conseguir fazer a aplicação correta utilizando os ângulos corretos. A gente precisa de um pouco de atenção, né? Se você não consegue enxergar essa tridimensional aqui, tente fazer em casa. Pegue 3 lápis, pegue uma caneta de outra cor, tente montar um cubo e vamos lá. Precisamos enxergar isso. Então, dando sequência aqui, quem que é Fx? Fx é a força x com relação ao eixo x, não é isso? E ele vai formar um θx. Eu vou mostrar para vocês aqui essa força dentro do cubo com relação aos 3 eixos, tá? Então, Fx vai ser essa componente aqui, que vai estar sobre o eixo x e vai formar um ângulo θx com relação à força original. Por consequência, Fy vai ser a componente que vai estar sobre o eixo y, que está formando o ângulo θy, conforme nós encontramos lá no iniciozinho, né? E Fz, mesma coisa, vai ser uma componente retangular da força que vai estar sobre o eixo z e que vai possuir um ângulo θz com relação à força. Assim fica mais fácil de enxergar, né? Sendo assim, a gente agora vai introduzir os conceitos de vetores unitários, conforme também já vimos por plano. A diferença é que aqui a gente vai acrescentar um eixo, o vetor unitário K, que ele também vai estar direcionado em cima do eixo Z, tá? E aí vai ficar dessa forma aí. E aí o que é que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos dizer que a força principal pode ser decomposta nos seus 3 componentes, né? Nas suas 3 componentes retangulares. Aí vale lembrar que quem que é Fx, que nós vimos, é a força vezes o cosseno de θx sobre o cosseno do ângulo que é formado com relação ao eixo e a sua coordenada ali, né? A coordenada é Fy e a coordenada é Fz. Continuando essa decomposição aqui, nós podemos dizer que F é igual a F vezes o cosseno de cada um desses ângulos que é formado, seus cossenos diretores, né? Então é isso, pessoal, não tem segredo, basta que a gente enxergue aqui o plano tridimensional, utilize os ângulos corretos e partiu para o abraço, né? Vamos fechar essa prova aí. Só lembrando, o que é que mudou aqui? O que é que mudou? Só acrescentou a coordenada z, tá bem? Até então só isso. Vamos aplicar aqui uma questão rapidinho para a gente ver se está afiado mesmo. A questão diz o seguinte: uma força de 500 N forma ângulo de 60, 45 e 120 graus, respectivamente, com os eixos x, y e z. Então ele quer o quê? As componentes fx, fy e fz dessa força. O que foi que nós vimos lá atrás? Quando o ângulo é formado direto com um eixo, por exemplo, quando for fx, nós vamos fazer o quê? Pegar força vezes o cosseno do ângulo com relação ao eixo x. Aqui ele já disse que o ângulo é 60, então não preciso fazer mais nada, só preciso fazer a aplicação da fórmula vezes o cosseno de 60. A mesma coisa vai valer para Fy, vai ser a força vezes o cosseno do ângulo com relação ao eixo y. Olha que moleza! Aí vocês devem estar perguntando, não é possível que seja só isso? Calma, daqui a pouco a gente começa a ver um pouquinho mais de exemplos e a gente vai pegando o feeling. Cosseno de θz, cosseno de 120, né? Aqui nós vamos ter respectivamente mais 250, mais 354 e menos 250 newtons. Nunca esqueça da unidade de medida, tá, pessoal? O sinal é negativo? É negativo. O que isso quer dizer? Que a coordenada FZ está no sentido contrário do eixo positivo do seu vetor unitário. Não é isso? A mesma coisa que nós vimos lá no plano XY.
Então, dando sequência, o que é que nós vamos ter aqui? O que é que nós já vimos? Que essa força F pode ser representada aqui dessa forma, não é isso? F vezes a força vezes os seus cossenos, vezes a soma dos seus cossenos, me desculpe. Isso daqui eu posso chamar tudo isso de lambda. Por quê? Porque fica mais fácil a gente fazer o produto de um escalar pelo vetor unitário, né? Então, se a gente chama tudo isso de lambda, nós vamos ter que lambda é o cosseno de θx com relação a i, cosseno de θy mais o cosseno de θz com relação a k. Então, nós temos aqui que o vetor lambda é o vetor cuja intensidade é igual a 1 e cuja direção e sentido são os mesmos que os da força F, ok? Onde é que a gente quer chegar? Lambda é então o vetor unitário ao longo da linha da ação de F, né? Aqui, ó, nós vamos ter aqui é o vetor unitário com relação a z, aqui é o vetor unitário com relação a x e aqui é o vetor unitário com relação a y. O lambda vai ser esse vetor unitário aqui, ó, que ele está no mesmo sentido da linha de ação de F. É isso? É isso que o conceito nos traz. Então, as componentes desse vetor unitário lambda são respectivamente iguais aos cossenos que orientam a linha de ação de F. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o lambda x vai ser o cosseno do θx, o lambda y vai ser o cosseno do θy e o lambda z vai ser o cosseno do ângulo com relação a z. É basicamente o que nós pegamos lá atrás e destrinchamos, né? E nós sabemos o quê? Que a soma dos quadrados das componentes de um vetor é igual ao quadrado da sua intensidade. Se nós pegarmos aqui e elevar... Aqui é o quê? Aqui é lambda x. Então é lambda x ao quadrado. Opa! Lambda y ao quadrado mais lambda z ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a 1. Não é isso? Então não tem segredo aqui. Não. Dando sequência, quando as componentes Fx, Fy e Sz de uma força são dadas, a força F, a intensidade F da força é obtida utilizando então as relações dos seus cossenos diretores. Então é isso, pessoal, vocês têm que pegar, estudar, pausar o vídeo, assistir com calma e resolver questões, né? Resolver problemas. E daí o que é que a gente consegue concluir? Que f de x é igual a f vezes o cosseno de θx. Aqui pode ser chamado de lambda x, né, também. O mesmo vale para as demais coordenadas, os demais eixos. E o cosseno de θx aqui, então, se eu pego e passo o f dividindo, vai ficar cosseno de θx é fx sobre f. E o mesmo vale para os demais, né? Com isso a gente consegue determinar os ângulos θx, θy e θz, que vão caracterizar a direção da força F. É um pouco complexo, mas é assim mesmo. É apenas a gente imaginar todas essas forças e suas componentes, seus ângulos no espaço. E nada melhor do que para aprender, para saber onde a gente erra, é aplicando, fazendo questões, né? Então vamos fazer mais um aqui rapidinho. A força F tem os componentes Fx igual a 90, Fy igual a menos 135 newtons e Fz igual a 270 newtons. Determine a sua intensidade F e os ângulos θx, θy e θz que essa força forma com os eixos coordenados. E aí, a gente começa por onde? Pausa o vídeo, tenta fazer a questão. Aqui tá fácil, né, pessoal? Não tem muito segredo. Nós vimos no plano que a intensidade da sua força era a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Professor, mas o que isso significa? Vamos ver aqui, né? Força vai ser igual a raiz quadrada de quem? Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado mais Fz ao quadrado. Então eu vou ter que a intensidade da força F vai ser a raiz de quem? Quem é Fx? 90 ao quadrado mais menos 135 ao quadrado mais Fz. Quem é Fz? 270 ao quadrado. Pronto, matou a questão. A intensidade da força F é igual a 315 newton.
Então a primeira parte da questão a gente já fez, né? Ele agora está pedindo aqui os ângulos θx, θy e θz. Lembra da fórmula ainda? Vamos fazer uma aplicação direta aqui, rapidinho. Cosseno de θx é quem? A gente viu que é f ou f de x sobre f? F de x sobre f, né? Quem que é fx? 90. Quanto que é f? 315. Isso aqui vai nos dar, fazendo a conta direta na calculadora, fazendo o arco cosseno, isso daqui vai nos dar um ângulo de 73,4 graus. Por tabela, θy e θz vai ser respectivamente. Então, finalizando aqui, nós vamos ter θy com 115,38 graus e θz igual a 31 graus. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui então ver mais alguns conceitos. E nada melhor para isso do que resolvendo questão, né? Então vamos lá. O que é exercício 3 nos pede? Determine as componentes x, y e z das forças de 450 newtons e 600 newtons. Isso é a letra A. A letra B ele pede os ângulos x, y e z que as forças formam com os eixos coordenados. Então, vamos estudar a 450 newtons e depois a gente faz a de 600 newtons, tá? Vamos lá então. Iniciando aqui, nós temos aqui a força de 450 newtons, que possui um ângulo de 35 graus com relação ao plano XZ e possui um ângulo de 40 graus desse plano com o ângulo Z. Já de 600 newtons, possui um ângulo de 25 graus com relação ao eixo Y, que foi basicamente como nós aprendemos na teoria, está igualzinho lá na teoria, e um ângulo de 30 graus desse plano com relação ao eixo X. Então, conforme a teoria, vamos começar aqui pela força de 600 newtons, que vai ficar mais fácil, né? Só trazendo aqui para vocês aquele formuláriozinho básico, né? O que é que nós tínhamos? Aí ficou fácil. Então, quem vai ser FY? Como o ângulo aqui vai estar entre a força e o próprio eixo, a gente pode aplicar aqui direto, né? Vai ser 600 vezes o cosseno de 25 graus. Que isso aqui vai nos dar 543,78 newtons. Daí eu posso encontrar o Fx e o Fz, porém eu vou depender do FH. Eu vou fazer direto a aplicação aqui, né? Já que os ângulos aqui dispostos de 30 e de 25 estão exatamente como os ângulos estão dispostos aqui na nossa, conforme nós aprendemos anteriormente, né? Então Fx quem vai ser FH? FH é vezes cosseno de φ, porém pode ser F, que é 600, vezes o seno de θy. Quem que é θy? 25, né? Então aqui é o seno de 25 vezes o cosseno de 30. Que isso daqui vai nos dar um Fx igual a 219, conferindo aqui minhas anotações, 60 newtons, tá? E aí eu tenho também um Fy, que vai ser 600 vezes o mesmo Fy, não, Fz, desculpa, o costume do plano XY, seno de 25 vezes o cosseno de 30 ou seno? Seno de 30 aqui, né? Conforme as anotações, o nosso Fz vai ser 126,785 newtons. Então aqui nós já encontramos as três componentes retangulares com relação à força de 600 newtons. Observe que a força de 600 newtons está direcionada no eixo positivo tanto de Y, quanto de Z, quanto de X. Vocês têm que prestar atenção nisso para na hora que for efetuar a componente, caso esteja no sentido contrário, ela será negativa, né? E aplicando a fórmula ali para poder encontrarmos o θx, θy e θz. Quem vai ser o meu θx? Vai ser o cosseno a menos 1, vai ser o cosseno a menos 1 do meu fx
que é 219,60 sobre 600. Isso daqui vai me dar um θx igual a 68,5 graus. O meu θz nada mais é do que o cosseno menos 1 da sua componente sobre f, que vai me dar aqui um ângulo fazendo direto de 77,8 graus. Então aqui eu já tenho meu θz, meu θx e preciso encontrar o meu θy. O meu θy vai ser o cosseno menos 1 da força y lá, que é 543,78 sobre 600. Isso daqui vai me dar um ângulo de 25 graus, que coincidentemente ou não é o mesmo aqui. É coincidência? Ele tinha que dar 25, né? Porque a força de 600 faz com o eixo y 25 graus. Isso nos mostra que se erramos alguma coisa na questão, foi em algum outro local. Nesse ponto aqui tá certo, porque aqui é meio que uma conferência, né? Então vamos agora fazer a mesma coisa com a força de 450 newtons, tá? Observem aqui que a força de 450 newtons está no sentido negativo do eixo x. Eu tinha chamado a atenção disso quando eu tinha chamado a atenção disso quando a gente estava fazendo a força de 600 newtons, não foi? E o nosso ângulo aqui é de 35, e ele é o ângulo da força com relação ao plano XZ e não com relação a y. O ângulo com relação a y seria 55. Com esse ângulo de 55 a gente poderia aplicar aquelas fórmulas diretas. Porém eu não vou usar o ângulo de 55 para estimular um pouco, tá? Então meu Fy vai ser quem? Vai ser F vezes, se eu calculo o F vezes o seno de 35, eu vou ter a componente Fy. Ela não vai estar aqui, não é isso? Então vai ser Fi, opa, aqui é um F vezes o seno de 35. Sabemos que F é 450. Fazendo essa multiplicação aí de 450 vezes 135, nós temos 258,11. Daqui a gente já consegue também encontrar o θy, que vai ser o que? Cosseno menos 1, que é newton, né, pessoal? Não podemos esquecer das unidades. 158,11 sobre 450. Fazendo as continhas aqui, se eu não tiver errado, esse ângulo aqui é de 55 graus. Então isso prova que nós não erramos a coordenada cartesiana referente a y. Vamos aqui então calcular o FH. O FH vai ser F vezes o cosseno de 35. Se o Fy foi o seno, o FH vai ser F vezes o cosseno de 35. Daqui nós conseguimos entender o que então? Vamos analisar aqui então essa força com relação ao plano está aqui, o meu FH vai ser esse daqui, né? Se eu quero decompor o FH com relação ao eixo X, eu vou ter que fazer o seno de 40, não é isso? Então daqui eu tiro o que? Que Fx vai ser F vezes o cosseno de 35, né? Quer dizer que é o FH, fazendo uma analogia aqui à fórmula, porém o ângulo é ao contrário. Vezes o seno de 40. A pergunta agora é, qual é o detalhe que eu esqueci aqui, que eu não coloquei? Justamente para a gente fixar um pouco o conteúdo. O Fx é negativo. Eu tinha dito lá no início, porém eu não coloquei aqui para ver se você estava atento, né? Então aqui nós vamos ter um Fx igual a menos 236,94 newtons. Não é isso? Negativo. A força aqui é 450 que a gente utiliza. E aqui eu vou ter um θx de quanto? Se eu fizer o cosseno menos 1, 236,94 dividido por 450, nós vamos ter um θx de 121,8 graus. E para calcular o Fz, nós vamos ter o F, que é 450, né? Vezes o cosseno de 35, que aqui é o FH da questão, vezes o cosseno de 40, para poder encontrarmos com relação ao eixo Z. Então, o nosso eixo Z vai ser de
A nossa força no eixo Z vai ser de 282,38 newtons, né? E o meu θz, fazendo aqui o cosseno a menos 282,38 newtons dividido por 450 newtons, nós vamos ter um ângulo aqui da força de 450 com relação ao eixo Z de 51,1 grau. Então esse ângulo aqui de 51,1 ela tá entre a força de 450 e o ângulo Z. O ângulo de 121,8 vai estar onde? Vai ser esse ângulo aqui, né? Então é isso, pessoal. Vale a pena a gente continuar os estudos, tá? Aqui foi apenas uma explanação com algumas questões. No livro lá a gente encontra algumas outras. Deixem nos comentários que a gente pode estar melhorando nos vídeos. Deixe a sua dúvida que eu vou estar tentando saná-la, seja na própria resposta aí nos comentários ou em forma de outro vídeo, tá? Para quem não se inscreveu, se inscreve no canal, curte aí se caso tenha gostado. Se não gostou, pode dar um dislike também. E ative o sininho para você receber um e-mail toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tá bem? Obrigado!